Bom, e aí pessoal, conforme o último vídeo aí, a gente viu que transformamos o back-end que estava em Node do Be The Hero para Java, com o framework Spring. E aí surgiram algumas implementações a mais pro projeto, pro back-end em si. E o projeto está crescendo, ele é open source, ou seja, tipo, ele é gratuito, o repositório é público. É esse aqui que vocês estão vendo na tela. Inicialmente, o que eu gostaria de pedir para vocês é que seguissem o repositório, dessem uma olhada como ele está e tudo mais, contribuíssem, pois a gente está disponibilizando o aplicativo para algumas ONGs que precisam de ajuda. E uma dessas ONGs até que estão utilizando já conseguiu doação pelo aplicativo. A gente fica muito feliz aí com o sucesso do aplicativo e tudo mais. Bom, para que todos saibam, o aplicativo é gratuito. A gente não tem nenhum tipo de lucro com isso, pois a aplicação está hospedada gratuitamente em servidores que não cobra nada, então é um projeto legal que qualquer pessoa pode aprender com ele e ainda as ONGs, a gente está ajudando alguém. Então, o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou implementar uma exclusão lógica para os incidentes, né, que são para os casos que existem. Porque atualmente, se uma ONG excluir esse cara, ele literalmente apaga. Ele literalmente remove do banco de dados. Que é digamos assim, que é um nome que a gente dá de exclusão física. A gente literalmente tira o registro do banco. Mas e se por algum caso a pessoa que excluiu lá da ONG não gostaria que o dado realmente tivesse sido excluído? Se ele clicou sem querer no delete, no botãozinho lá de excluir, literalmente vai excluir, não tem como recuperar esse dado. Então a gente vai implementar isso agora nessa parte do vídeo. Então vamos lá. Primeiro, eu criei aqui eu vi agora aqui recente que o GitHub tem essa aba aqui de projects, eu até gostei bastante. Então, a gente cria aqui nossa feature, né? E aí tem to do, in progress, to done, e as colunas quem criou foi eu. Então, done, in progress, quem criou foi tudo eu. Por exemplo, se eu criar outra aqui, teste, vai criar. Ok? Tá aqui a coluna teste. Vou remover porque era só para mostrar para vocês. Então, o to do que a gente tem para fazer, o in progress é o que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer agora, e done é quando a gente concluir. Espero a gente chegar no done, provavelmente a gente chega bem rapidinho com o que tem para fazer aqui, que a gente vai implementar somente para os incidents, né, que são somente para os casos, essa exclusão lógica nesse vídeo aqui. Então vamos lá. A primeira coisa é implementar um status para os incidents, ou seja, quando alguém for excluir o incident, ele tem que ficar no status não disponível. Então, só deixando ele não disponível é o suficiente, tá? Vamos lá. Primeira coisa, vamos no nosso model, que é onde está a nossa entidade aqui, né? Beleza. Temos a nossa entidade e vamos implementar um status para ela. Bom, status, ele deve ser fixo, então eu vou implementar aqui um status como um enum, tá? Vou deixar o enum, vou deixar ele aqui fora no model, mas no domain. Vou deixar ele temporariamente aqui no model e a gente vê. Ou deixar ele aqui dentro também, né, que ficaria melhor, eu acho. Porque no status beleza. Então a gente tem dois status aqui. Deixa eu deixar aqui agora. Method, e aí aqui é uma string.
e eu vou chamar de status. Acredito que isso seja o suficiente. Eu estou com outro check style aqui, que é o do Google. Então vai ficar meio estranho de início aqui, mas depois eu vou implementando mais. Eu vou até fazer pro... Não, depois eu faço um PR só com esse check style melhor. Então, vamos lá. Então o status é esse. Se eu quiser filtrar por status, eu vou buscar por ele e beleza. Bom, vamos aplicar aqui primeiro um dos pilares da programação orientada a objeto, que é o encapsulamento. Se alguém precisar saber qual que é o status de um incidente, não deve, como o status está fixo aqui, ele não deve ficar exposto. Ou seja, para ficar mais claro, vou vir aqui nos serviços, vou aqui nos incidentes. Vamos supor que eu estou criando aqui um incidente. Então eu tenho um incidente aqui na linha 37. Vou aproximar um pouquinho. Muito perto, eu acho. Então, vamos lá. Então, um incidente. Se eu precisar saber se um incidente tem um status X, eu vou ter que pegar aqui, .get status, .equals, aí eu vou ter que chamar lá o status, está dentro dos incidents, disponível, para saber se ele é disponível ou não. E aí, eu ia colocar código aqui e ia fazer o que tem que fazer, certo? Isso não é legal porque a gente está fugindo da parte de orientação ao objeto de fato. Por quê? Somente o incidente deve saber qual que é o status que ele tem. Ou seja, então, se eu quiser saber qual que é o status dele, eu só preciso saber se ele é ou não é. Então, eu tenho um método booleano aqui para saber se ele é disponível ou se ele não é. Porque toda vez que eu pegar o incidente na minha mão, ele deve saber se ele é disponível ou não, ok? Se ele está disponível ou não. Então, basicamente a gente só faz isso aqui. Boolean is available e aí return this point. E aqui eu faço a comparação. Ponto equals status.available. Beleza. Então aqui eu tenho um método que vai falar para mim se ele é disponível ou não. Então, como ficaria isso aqui? Aqui é onde a gente estava comparando o if aquela hora. Simples. Instance.isAvailable. Então, ele sabe se ele está disponível ou não. Ok? Então, é basicamente isso. Então, o que a gente faz agora? Vamos fazer um aqui para o outro, né? Então, aqui, boolean is not available, return. A gente pode fazer de duas formas. A gente pode is available, negando ele aqui. A maioria das implementações que eu vejo por aí, até em frameworks mesmo, eles são todos não, né? Mas a maioria são assim, negando um que já existe ao invés de escrever novamente aqui. Eu vou escrever para deixar claro. Então, status.equals status.notAvailable. Beleza. Então, temos aqui dois métodos para saber se ele é disponível ou não. Tá? Vamos usá-los até. Então, vamos vir aqui no nosso project e temos um cara já pronto. Ao excluir, o incident deve atualizar o status para not available. Ok, então não vamos, no caso aqui no delete, usar mais o nosso repository para deletar. O arquivo faz parte de um incidente. Qual seria o arquivo? O arquivo seria... deixa eu mostrar para vocês. O arquivo, eu vou entrar aqui no Netlify porque o front-end está hospedado aqui, tá? Por isso que eu vou usar ele agora. Então eu vou fazer um login aqui.
Então, por exemplo, o próprio incidente, ele tem o seu próprio... Cadê o site? Ele tem a sua própria imagem, por isso que é o files ali aqui no código. Por isso que tem esse files aqui. Esse files, eu vou usar aqui um e-mail de teste e tenho aqui um teste com uma imagem, certo? Esse cara aqui, esse files aqui, ele está no banco de dados, está salvo literalmente no banco. E toda vez que acessa, né, o seu próprio perfil, está trazendo os incidentes daquele perfil que acessou, né, daquela ONG que acessou o portal. Então, o status é afetado também. Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai mais deletar os files. A gente não vai deletar. Simples, eu só não vou deletar ele. Não precisa de eu colocar status nele também. Não tem necessidade de excluir ele. Por que não tem necessidade? Porque se a gente precisar saber qual é o tipo de X ou Y dos... Tipo, se a gente precisar saber qual que é o incidente daquele arquivo, a gente... Simples, a gente só busca o incidente. Não precisa da gente ter um status. Porque se o incidente está excluído, o files, obviamente, deveria também estar. Ok? Então, beleza. Então, aqui nesse ponto a gente não vai mais deletar ele. E nesse ponto aqui também não. Tá? A gente não vai mais usar o método delete. A gente vai usar o método save. Que é para... O save vai atualizar o incidente aqui. Porque ele vai ver que tem um ID aqui nesse incident. Ele vai ver se tem um ID único. Por que eu disse o ID? Eu disse o ID porque eu estou usando um tipo, o ID, para definir o identificador único dessa tabela. Tá? Por isso que eu disse o ID. Bom, então, simples. Se o incidente que estiver sendo excluído fizer parte da organização que está tentando deletar, ele é removido. Então, a única coisa que eu vou fazer é incident.set. No caso, eu não criei. Vamos lá. Beleza. Eu vou criar o... Por padrão, quando ele for criado... Tá, tem uma tarefa já para isso, mas eu vou colocar aqui. Vou colocar só o get aqui. Public... Tem que setar. Ou seja, então set void set status. Vou passar o status aqui. Opa. Ah, beleza. Então eu vou pôr this status. Recebe status. Beleza. Então nosso set do status está pronto aqui. Eles estão, quando for deletar, passando o status. Status.available. Beleza. Então, pronto. Opa, perdão. Not available. Beleza. Então, na hora que for deletar, pronto, remove. Literalmente só adiciona esse cara aqui. Bom, então, ao excluir o incidente, deve atualizar o status para não disponível. Ao cadastrar o incidente, deve setar o status automaticamente para disponível. Então, ao cadastrar, ou seja, quando eu criar um objeto incidente. Então, quando eu criar um objeto incidente, simples. Eu venho aqui no construtor, então this.status, recebe status.available. Ah, mas como que eu sei que sempre que está criando ele, tá chamando esse construtor? Sim, porque fui eu que fiz, mas eu vou mostrar. Create. Aqui, ó, o método create. O que ele faz? A primeira coisa, eu busco no banco de dados a organização que está tentando cadastrar, porque se ela não existir no banco, ela não tem permissão para cadastrar nada. Então, se a organização que está tentando cadastrar o cara, aqui o cara não, né, o incidente, existir no banco de dados, eu pego ela com o método .get do option e faço o seguinte, eu mando a organização, porque ela tem vínculo com o incidente, o DTO do incidente,
que é um padrão chamado Data Transfer Object que eu expliquei no vídeo anterior. Passando para esse Convert Data Transfer Object to Entity. Então eu vou transformar o DTO para uma entidade. O que eu faço? Eu chamo aquele construtor passando tudo aquilo de parâmetro. Então toda vez que eu vou criar, eu estou chamando esse construtor que eu acabei de passar aqui. Beleza? Beleza, é isso. Então, toda vez que criar, já vai setar ele automaticamente para esse tipo. Então, eu preciso só arrastar para cá. Então, eu preciso só arrastar para cá essa tarefinha aqui de cadastrar um incidente deve setar o status automaticamente para disponível. Ao buscar todos os incidentes, deve-se filtrar por status disponível por padrão. Ok, então na hora de buscar todos. Buscar todos é o find all. Find all está buscando paginado e passando um map para poder percorrer e converter tudo num page de DTOs, porque não posso exibir a entidade de cara assim para o usuário, certo? Ponto. Bom, eu tive que parar o vídeo aqui, porque requisitaram a minha presença. E aí eu comecei a implementar aqui, testei e esqueci de ligar aqui para gravar. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um novo método na minha interface que estende do JPA Repository. Eu criei um cara chamado findByStatus, que retorna page, no caso paginado, e ele recebe o status e o pageable. Então, o que ele recebe? Ele está recebendo aqui nessa requisição o page size e o page, a página atual, né? E também, caso alguém passe realmente isso, vai ser inserido aqui. Se não, pega por default a página 0 tamanho X lá, que eu não lembro qual que é. Enfim. Então, quando for buscar, eu estou deixando fixo aqui status disponível, status que vai passar. Por quê? Porque só precisa buscar literalmente disponíveis. Quando surgir a necessidade de buscar status de casos que foram excluídos e tiver tarefa para o front também, e aí no caso a gente vai implementar aqui também para passar o status, né? Então, como no momento não é necessário passar o status, então eu não vou passar aqui nesse método aqui. Então, como é que eu testei? Bom, a aplicação já está de pé e eu tenho no banco de dados um incidente. Então, o que eu estou fazendo? Estou buscando direto aqui. Eu escrevi até o page aqui, mas não precisa. Com o verbo get, estou batendo API incidents. E aí, beleza, ele retornou para mim aqui. Todo esse hash que vocês estão vendo aqui é o hash da imagem, tá? Então, o hash da imagem é tudo isso aqui que vocês estão vendo. O front só recebe isso e já joga para a tela convertendo. E pronto, a imagem aparece. Então, esse aqui é os dados do incidente que eu busquei. E aqui no final temos a paginação do pageable. Então, por padrão, ele buscou page number 0, que é a página inicial, e por padrão ele está buscando 20 elementos por página. Ok? Então, é isso. Então, vamos lá no Ruby. Ao buscar todos os incidentes, deve filtrar por status disponível por padrão. Beleza. Ao buscar um incidente por ID, deve-se validar se o status é disponível. Verdade. Vamos lá. Então, create está aqui e já está criando por padrão. O find all está buscando por padrão. E o que vai deletar, né? O delete está aqui só setando o status e atualizando. E agora, por ID, o que ele faz aqui? Ele valida se o incidente existe no banco de dados, recebe o ID em formato de string e converte para o ID, para poder buscar aqui no método findById. E aí, ele verifica se ele existe. Se ele existir, ele pega aqui o incidente e só converte, certo? O que eu vou fazer aqui então? Já que está comparando aqui o isPresent, eu vou, se ele for presente, incident optional ponto
get. Se ele for presente, vai poder dar o ponto get. Ponto is available, que foi o método que a gente criou lá na classe, no nosso modelo incident. Vou buscar por incidente disponível. Vamos testar esse cara aqui do ID. Eu vou vir aqui no controller, incidente passando o barra, passando o ID. Então, como que eu vou testar? Eu vou comentar aqui só esse cara aqui, porque eu não quero mostrar para vocês como que faz login, pega token, passando não sei o que. Não preciso disso, só para testar isso aqui, visual aqui para vocês verem. Então, eu vou passar o ID, incidente barra ID com o verbo get, tá? Deixa eu vir aqui no Insomnia, vou pegar o ID aqui em cima. Desculpa. Peguei o ID, barra, passa o ID aqui dentro. E aí ele deve buscar para mim esse cara. Estou subindo aqui de novo o Spring. Deve passar direto aqui para o Find by ID, que aí vai cair lá na nossa implementação. E aí vai ter que validar isso aqui também. Bom, como eu sei que vai trazer, vamos testar aqui. Beleza, trouxe. Tá aqui. E ele tá com o status disponível. Beleza? No momento, a gente não precisa passar aqui no DTO que tá retornando. Ele retorna um DTO, não sei se vocês perceberam, mas ele retorna esse DTO, que é preenchido no convert lá, aqui. Na hora que vai fazer, a hora que ele vai retornar, ele passa aqui para esse convert entity to data transfer object. Então, converte entidade para data transfer object. Ele dá um new no DTO para retornar, passando todos os parâmetros que têm que ser adicionados. Eu não vou passar aqui também, adicionar um novo parâmetro, novo atributo aqui nessa classe, aqui nesse JSON, chamado status, etc. Eu não vou fazer isso, porque não é necessário, não se faz necessário. A única coisa que tinha aqui de tarefa para a gente fazer era isso daqui. Então, terminamos, concluímos, né, nossas tarefas. Eu vou tirar os comentários aqui da autenticação das APIs, né, óbvio. Eu não vou dar o checkstyle aqui ainda. Bom, vou vir aqui no Smart Git, que é a ferramenta que eu estou utilizando para poder validar aqui nossas implementações. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma modificação no instance, ele mostra para mim qual que é. Tem o checkstyle, mas fazer o que? Vai ter que ser desse jeito. Repository, implementei o método page, que eu comentei com vocês. E o implementation aqui, que também tem o checkstyle, mas é que a gente só mexeu de fato no find by status aqui, no delete e no incident. É isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma branch, né, que eu vou abrir um pull request lá no GitHub. Eu vou chamar aqui de implementar. Deixa eu ver aqui como é que tá o nome. Exclusão lógica para incidents. Exclusão lógica para incidents. Vou adicionar e fazer checkout. Beleza, tô com a branch criada. Agora vou mover para stage aqui o instance e vou commitar ele. Vou falar que é adicionando status e também. Então, adicionando status e adicionando status. O método eu acho que é o mínimo, né? Meio que obrigatório, digamos assim. Agora eu vou dar um commit aqui na interface, né, para explicar sobre o método get by status, né? Implementando novo método para buscar incidentes por status e página com o page do próprio Spring. Agora incident service implementation, que é o serviço de fato, né? Então, commit. E agora eu vou adicionar mensagem e vou informar, né? Implementando funcionalidades
Beleza? Então, a branch está criada, comitei todas as informações e vou dar um push, certo? Ó, se eu vir aqui em pull requests, eu vou ter aqui agora o meu pull request, né? Assim que concluir o push aqui embaixo. Vai enviar tudo, vamos aguardar. Tudo depende da nossa internet. E aqui ele vai aparecer para mim já no GitHub a informação. Eu vou deixar o link do Smart Git na descrição, tá? Para vocês verem aí como funciona. Eu uso só para teste, então não tem problema. Tem também versão comercial, mas enfim. Então vamos lá, feature, uma nova implementação, né? Exclusão lógica. Se o status do incident requerido é available. E beleza, então eu vou criar o pull request agora. E aí, o pessoal que é contribuidor também, vocês quiserem ver se esse pull request ainda está disponível, eu vou deixar ele na descrição aqui. E vocês e o restante do pessoal vai avaliar. Tem alguns contribuidores aqui por padrão, que é o Jonatas, o Nicolas e o Anderson. E aí beleza, o pull request ficou aqui. A gente colocou o CI aqui, o Travis. E beleza, já até passou aqui o Travis, agora ele vai testar aqui, né, pull request. Beleza, as implementações estão aqui. E eu acho que é isso. Então, segue o projeto, clica aqui no Stars, dá uma estrelinha pelo menos pro projeto. Se não quiser forcar, ver o projeto, contribuir, ajudar, beleza. Mas dá um Star aqui para dar uma força pra gente. Beleza? É nóis, falou.